tarde. Tá todo mundo me ouvindo? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje tá com bastante gente em sala, hein? Já tá quase dando a hora. Opa, o pessoal tá respondendo aí que tá tudo certo. Richard aí, Yara, Carlos, tudo certo. Só esperar da hora certinha, né? Que estão um minutinho adiantado só pra... Legal, tô ouvindo. Só pra ver se vai entrar mais alguém aí na sala. Ok. Bem, pessoal, vou começar falando um pouco para vocês da empresa aqui. Então, boa tarde também. Eu trabalho especificamente com a parte de validação de identidade e sistemas antifraudes aqui da empresa. Para quem aqui não conhece a empresa ainda, nós somos líderes no mercado de Big Data no Brasil e na América Latina e nós trabalhamos com dados, tá? Somos uma empresa de dados no final das contas. A gente trabalha basicamente com automatização de processos, né, de captura, armazenamento e estruturação de dados, e a gente faz com que esses dados possibilitem que os nossos clientes usem todo o poder que a informação traz para o dia a dia deles, tá? Atualmente, a Big Data Corp conta com 650 milhões de sites capturados, né, nos seus processos de captura, e isso equivale a mais ou menos 7 petabytes de dados que são transacionados durante esses capturas, tá? Nós temos também diversos produtos que vão derivar, né, desse mundo de dados que a gente tem aqui dentro. Então, a gente tem esses produtos que fazem com que os nossos clientes se relacionem de novas maneiras, né, com os dados. Esses produtos basicamente são divididos, né, nesses três. A gente tem o produto clássico nosso, que é o Big Web, que foi um dos primeiros desenvolvidos aqui dentro da empresa. Ele traz um mapeamento, né, e um olhar também diferente sobre a geração de leads e a interpretação do mercado de uma maneira geral, tá? O Big Boost, uma outra grande ferramenta nossa, que eu gosto de dizer que ela é o nosso grande pipe, né, a nossa grande forma de vender esses dados. Então, o Big Boost permite que nossos clientes façam grandes validações, enriquecimentos de dados, né, enriquecimento de bases de dados, e é uma ferramenta muito legal. E, por fim, a gente tem o Big ID, que é o que eu lidero aqui, que trabalha com essa parte de validação de identidade e antifraude, né, tudo de forma automática. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, pessoal, durante a apresentação pode escrever em bate-papo, fica à vontade, que aí, na medida do possível, eu tento responder as dúvidas. Então, a apresentação que eu trouxe hoje para vocês é a validação de identidade, o passado e o futuro, né, desse combate à fraude aqui. É um assunto bem interessante para dizer, já que fraudes causam bilionários todos os anos, né? Fraudes são um problema grande nos mercados de uma maneira geral. A gente tem fraudes causadas pelos mais diversos motivos, fraudes por desvio de mercadorias, fraudes que causam prejuízos de chargeback de dados, né, e por aí vai. Então, a gente tem fraudes bilionárias no mundo inteiro. Mas, infelizmente, o nosso país parece ser um foco especial em relação à fraude, né? E a gente costuma sofrer um pouco mais do que o resto do mundo, por incrível que pareça. Uma pesquisa feita pela Engeco nos Estados Unidos levantou que o mundo, de uma maneira geral, tem 0,6% de chargebacks, enquanto no Brasil essa média sobe para alarmantes 3,5%. Tá? Uma pesquisa nacional que reforça esses dados foi feita pela ClearSale, tá? Esse ano. E essa pesquisa corrobora esses dados apontados pela pesquisa internacional. E eles mostram que a cada R$100 gastos em compras no Brasil, né, nos e-commerces e serviços, etc., R$3 são fraudulentos, né? São reais gastos fraudes. Ou seja, isso são... E a gente tem uma terceira
pesquisa ainda nacional feita pelo Serasa Experian, que aponta que o Brasil tem uma tentativa de fraude a cada 16 segundos, mais ou menos, 16,8 segundos média. Isso é extremamente alarmante, né? É muita tentativa de fraude que a gente passa, né? Que as empresas têm que enfrentar no seu dia a dia no Brasil. E eu acho que é importante a gente entender também, primeiro, de cara, o que é definição de fraude, né? Porque a gente pode ter diferentes interpretações do que é uma fraude. Então, uma frase que eu ouvi já, né? Que eu já ouvi várias nesses meus anos de experiência com essa parte de antifraude, e uma que eu gosto muito é essa de que fraude é um esquema ilícito ou de má fé criado para obter ganhos pessoais, né? Ou seja, você tem alguém querendo se aproveitar de outra pessoa, pode ser de outrem, né? Pode ser uma empresa também nesse caso, né? Então vai obter ali algum ganho de forma ilícita. E uma pergunta que sempre me intrigou e sempre me deixou entender, cara, de onde vem essa fraude? De onde vem a fraude? A fraude começou como? Na história da humanidade, qual foi a primeira fraude? Alguém já pensou nisso? Isso é uma pergunta que sempre rondou a minha cabeça, porque eu acho que se a gente quer entender um problema, a gente tem que voltar lá nas origens, né? E uma coisa que eu percebi nessa minha pesquisa é que desde que o ser humano se entende por gente, existe fraude, tá? Então, infelizmente, a fraude é uma coisa muito, muito antiga. A gente tem casos de fraudes que remontam de civilizações passadas extremamente milenares, né? Então, por exemplo, um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é do Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei que... Isso foi de 1750 a.C., para vocês terem ideia. E ele foi o primeiro conjunto de leis que se conhece na história, tá? Foi o primeiro conjunto de leis registrados, inclusive elas estão registradas num tipo de pedra que se chama pedra de diorito, né, que vocês estão vendo aí na imagem. E, inclusive, essas pedras lá que demonstram o Código Hammurabi estão no Museu do Louvre, né, lá na França. E é legal ver porque o Código de Hammurabi previa diversos crimes e suas punições, tá? E dentre esses crimes a gente já tinha fraude lá dentro. Então existiam casos de fraude, né, de 1750 a.C., e ele já havia casos de fraude, ou seja, já existiam problemas de fraude na... Opa, acho que deu uma piscada aí, né? Tá ruim a transmissão aí? Só um segundo, deixa eu ver aqui, verificar como é que tá a transmissão. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo bem agora? Opa, beleza. Desculpa aí, problemas aqui na rede, aqui fugiram o meu alcance. Então, vou voltar um pouquinho na apresentação só. O pessoal falou que cortou, né? Então, eu estava falando da origem da fraude, né? E toda a questão de toda a pesquisa que eu fiz em relação da onde saiu, de onde começaram essas fraudes e toda a experiência que eu tive. Então, desde que a conclusão que eu cheguei é que desde que o ser humano se entende por gente, as fraudes existem, né? Tem alguém tentando obter vantagem sobre outra pessoa de forma ilícita. E uma das provas arqueológicas que tem disso é o Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei na Babilônia, né? Em 1750 a.C., e ele criou o primeiro conjunto de leis que se conhece do ser humano, tá? E é interessante porque, dentre os crimes, né, você tem crimes normais de roubo e etc., e também tem crimes de fraude já previstos nesse código, que remonta de 1750 a.C., ou seja, nessa idade você já tem evidências arqueológicas que tinha gente praticando crime de fraude, tá? E o código ficou famoso porque ele inspira a frase olho por olho, dente por dente. Até porque algumas punições são assim. Por exemplo, você é um construtor e você construiu a casa de uma pessoa. Essa casa veio a desabar e essa pessoa morreu dentro da casa. Então o construtor é condenado à morte por conta disso. Se você não está dentro da casa que desabou, mas seu filho estava e seu filho morreu no desabamento, o filho do construtor tem que morrer, né? Então é exatamente daí que vem olho por olho, dente por dente. Era um código bem rígido nesse sentido. Ele era escrito nessas pedras, né, de diorito,
e atualmente a gente tem alguns exemplares lá no Museu do Louvre que estão disponíveis para visitação, né? E eles acreditavam, inclusive, que esse código provinha dos deuses, né? Se você reparar aquelas duas imagens que estão ali em cima, você tem uma entidade ali que está sentada, que na verdade é a representação do deus da justiça, né, que eles acreditavam, e quem está em pé ali é o próprio rei Hammurabi, recebendo esses códigos, né, essas leis que deveriam ser utilizadas pela população naquela época. Dando sequência, né, avançando um pouco no tempo, você tem aí o Egito Antigo em 500 a.C., tradições milenares de sepultamentos utilizando animais e objetos sagrados, né? Então os egípcios acreditavam que quando eles morressem, né, eles forem para a tumba junto com múmias de animais sagrados, né, que para eles eram considerados sagrados, eles teriam uma passagem melhor no pós-vida. E nesse é um momento que você já detecta também casos de fraude. Aqui um exemplo, por exemplo, aqui ó, essa imagem menorzinha ali, essas duas imagens menores ali em pé, são um exemplo disso. Isso aí é uma múmia, supostamente de uma ave chamada Ibis, que é uma ave sagrada lá para os egípcios. E quando os arqueólogos tiraram um raio-x dessa suposta múmia, ela só tinha algodão dentro e pedaços de ossos de outros animais. Então você já tinha indícios de que você tinha mumificadores que cometiam fraudes, né? Vendiam essas múmias para os ricos, alegando serem de um pássaro ou de um animal sagrado, quando na verdade ela é enchida com palha dentro dela, não tinha nada ali dentro daquele animal sagrado. Avançando um pouco mais na história, você chega aí na Idade Média, né, já em 1100 mais ou menos depois de Cristo, quando você tem as primeiras fraudes aí conhecidas na história de pesos e medidas, né? Porque você tinha muito comércio trabalhando com a questão do peso, né? Dependendo da questão do peso e de medida. Então a fraude utilizando peso e medida era bem lucrativa, né, para quem praticava esse tipo de coisa. E era uma fraude comum na época, difícil, né, de ser contornada, né? Você não tinha um instituto, por exemplo, que nem o Inmetro, que averiguava as balanças, por exemplo. Nessa época também surgiram as primeiras instituições bancárias. Então essa imagem que vocês estão vendo aqui, que parece uma carta, na verdade é a primeira letra de câmbio emitida na história, né, que você tem conhecimento. Ou seja, é um documento emitido por alguma instituição da época, seja governamental ou não, que garantia ao crédito a alguém que portasse essa letra. Você tem os primeiros indícios também na história aí de fraudadores tentando obter vantagem em cima disso, né? Fraudar esse tipo de documento ou a identidade de quem porta esse tipo de documento para poder obter vantagem financeira. Avançando um pouco mais no tempo, chegando aí na década de 20, você tem conhecido, a gente tem o conhecimento do que é chamado maior esquema de fraude do século XX, que foi cometido por Charles Ponzi, que era um italiano radicado nos Estados Unidos, tá? Ele montou um esquema de fraude que inspirou, pra vocês terem noção, ele era muito parecido com o que a gente conhece hoje como a pirâmide financeira, tá? Ele, inclusive, inspirou a questão da pirâmide financeira. E ele conseguiu fazer um esquema de fraude que ele arrecadou em valores ajustados mais de 50 bilhões de dólares, né, em fraude, e ele prejudicou mais de 20 mil pessoas só nos Estados Unidos, porque essa foi um esquema que ele montou mundial, tá? Ele afetou pessoas do mundo inteiro. Então foi um esquema de fraude muito impactante naquela década. As fraudes evoluíram, né? Como qualquer outra coisa, os criminosos também estão atrás de se aperfeiçoar. Até porque o ambiente mudou, né? Quando a gente fala do ambiente moderno, a gente fala muito de fraude online. Então você tem aí na década de 70, não, na verdade, o início da internet da década de 70, e aí sim você tem um boom dos e-commerces na década de 90. Você tem o surgimento de e-commerce, né, online, pessoas fazendo transações online, compras, adquirindo serviços online. Então, essas fraudes mudaram de rosto. Porque agora a empresa não tem mais aquela distância física do cliente. O cliente não está mais atrás do balcão em que eu posso olhar olho a olho para o cliente, né? A quilômetros de distância, talvez em outro continente, executando aquela transação. Então, como é que eu agora
tinha esquemas que me impediam a fraude fisicamente, agora como é que eu vou adaptar eles para o mundo online, né? Como é que eu vou garantir, por exemplo, a identidade de alguém nesse mundo online? E a fraude continuou nesse mundo novo. Um exemplo foi um esquema que foi considerado um dos maiores fraudes aí das últimas décadas. Foi cometido por um hacker chamado Albert Gonzalez. Ele, durante 2 anos, conseguiu roubar mais de 175 milhões de números, né, de cartões de crédito, né, dados de cartões de crédito. E ele saiu vendendo isso loucamente aí pela internet. Ele ganhou rios de dinheiro, ele ostentava todo esse dinheiro com festas, né? E o caso dele é até bem interessante de se estudar. Ele, depois de 2 anos, foi descoberto, né, pela polícia americana, foi preso e condenado a mais de 20 anos de prisão por conta dessas fraudes. E até hoje, as pessoas que foram vítimas dele estão aí tentando recorrer de várias coisas na justiça americana, porque foram fraudes assim multimilionárias. Inclusive, os valores estimados de fraude que ele causou nunca foram divulgados pela polícia americana, porque, obviamente, vocês já devem perceber que são números alarmantes, né? A questão do roubo de identidade, ela ficou extremamente evidenciada da década de 90 para cá, né? Principalmente do início dos anos 2000 para cá. A gente teve um alerta do Serviço de Prevenção à Fraude do Reino Unido que elevou a níveis de epidemia a questão do roubo de identidade. Então vocês podem perceber, o roubo de identidade passou a ser o preferido desse tipo de fraudador que frequenta o mundo online, né? Porque ele consegue obter muita vantagem quando ele tem a identidade, ele pode se passar por alguém que tem a identidade de alguém que não é ele. E a pergunta que eu levanto agora é quais são então essas táticas desses criminosos, desses fraudadores? Quais são as ferramentas, os meios que eles usam para cometer essas fraudes no mundo online? Em geral, a gente percebe que esses fraudadores trabalham muito com o roubo de informação de uma maneira geral, seja por uma questão de hacker ou mesmo por engenharia social. Muitos fraudadores que não têm tantas habilidades técnicas se utilizam, por exemplo, da engenharia social para conseguir obter dados de pessoas, né? de qualquer classe, de qualquer local que possam utilizar essa identidade para qualquer tipo de fraude. Então, eles também buscam, de vez em quando, essas informações no mercado negro, tá? Como, por exemplo, foi o caso do Albert, que ele conseguiu aqueles números de cartão de crédito, mas ele vendeu a grande maioria no mercado negro. Então, essas fraudes cadastrais passam a ter um impacto muito grande, por exemplo, na abertura de conta. Como é que você garante que a pessoa que está abrindo a conta com aqueles dados é quem ela diz ser, né? Como é que você fornece um empréstimo online, que hoje em dia já tem muito local que dá crédito para um usuário, ou então dá um empréstimo mesmo em dinheiro, e você precisa garantir a identidade daquela pessoa que está pedindo aquele dinheiro para saber que ela é ela mesma, né? Compras de bens e serviços, como é que você garante que quem está comprando, ou para aquele endereço que está sendo entregue, é o endereço correto, né? Você não está tendo uma fraude aí no meio do caminho. E um exemplo disso, desse tipo de fraude, por exemplo, entrega, que é uma coisa que eu tenho visto muito em diversos clientes. Vou dar um exemplo prático de questão de roubo de identidade. Eles fazem uma engenharia social, você começa a monitorar, por exemplo, o cotidiano de uma pessoa. Quase sempre pessoas, como a gente sabe, não trabalham com senhas fortes, é muito difícil, né? A pessoa costuma repetir, por exemplo, a mesma senha para diversos serviços. Eu sei que alguns de vocês fazem isso também. Eu já fiz muito. Ele consegue obter essa senha em algum momento e ele começa a buscar quais serviços a pessoa tem essa mesma senha. Quando ele acha um serviço, por exemplo, um e-commerce, em que ele tem lá um cartão de crédito cadastrado, ele vai entrar lá com aquele login e senha daquela pessoa que ele roubou, vai executar uma compra no cartão de crédito dessa pessoa e eles costumam alterar, obviamente, o endereço de entrega, mas eles não vão botar o endereço deles, né? Senão está entregando o endereço onde esse fraudador mora. Ele vai lá e bota, por exemplo, o endereço dentro de uma comunidade, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde os serviços de entrega não conseguem chegar até a porta do usuário, tá? Então, esses serviços de entrega dependem do carteiro comunitário, ou seja, um hub que em geral fica na entrada dessa comunidade, que recebe essas entregas do correio, ou então, por exemplo, das transportadoras, e esse carteiro comunitário que faz a entrega nas casas dentro da comunidade.
Então ele bota exatamente um endereço qualquer dentro dessa comunidade, porque ele sabe que essa encomenda vai parar dentro do hub do carteiro comunitário. Então ele se aproveita disso, acompanha o rastreamento dessa entrega. Quando essa entrega chega no carteiro comunitário, ele vai lá e saca aquela mercadoria com uma identidade falsa. Ou seja, ele fez a compra usando o cadastro de uma pessoa que existe, né? Uma pessoa que fazia a compra ali, usou um cartão de crédito que não era dele, pode ter usado inclusive um cartão de crédito de terceiros clonado que ele comprou de algum lugar, então que ele obteve clonando de algum lugar, e ele faz um endereço de entrega qualquer e consegue retirar a mercadoria sem dificuldade. Então esse é um exemplo prático de como a validação de identidade é importante, por exemplo, em e-commerce hoje em dia e em diversos outros serviços, tá? E até mesmo em alteração cadastral, porque a gente tem já casos em que o próprio fraudador, depois comete a fraude, mexe em todos os dados cadastrais para dificultar, por exemplo, o rastreio da fraude, tá? Então, quem são os mais suscetíveis a esse tipo de coisa, né? Bancos com presença online, todos, né, atualmente. Corretoras, e-commerce, empresas de crédito, bancos online, né? São alvos constantes de fraude. Então, todas as empresas que têm algum tipo de movimentação online que envolve produtos, serviços, dinheiro de uma maneira geral, crédito, são empresas de, não importa o tamanho, nem o ramo, todas elas estão suscetíveis a algum tipo de fraude. E a pergunta que a gente faz é, tá, então como é que a gente vai parar essa fraude? Porque a gente já viu que prevenir a fraude é fundamental para dar segurança para esse tipo de operação, né? Então, como eu falei, não importa o tamanho da empresa, todas elas estão sujeitas à fraude. E fraude é um prejuízo muito grande para qualquer empresa, porque pode detonar a imagem da empresa, né? A gente tem casos diversos aí no mundo de empresas que tiveram sua imagem prejudicada por questão de fraude, vazamento de informação indevida, principalmente quando esse tipo de fraude acontece de um jeito muito diferente, ou então atinge muitas pessoas e cai na mídia com muita força. Então esse tipo de prejuízo à imagem da empresa é extremamente negativo, pode inclusive vir a fechar a porta de uma empresa se ela não conseguir resistir a esse tipo de crise. Causa prejuízos jurídicos, né, de ações movidas contra a empresa por ela ter uma questão frágil na parte antifraude, e o prejuízo em si com os golpes, né, perder mercadoria, perder cliente, né, e por aí vai. Então, como eu falei, como que a gente consegue mitigar esse tipo de coisa? Como é que a gente vai mitigar a fraude? Bem, simples. De cara, adotando métodos de validação de identidade. Tá? A validação de identidade é fundamental para isso. Então, só mais um pouquinho de história, como vocês estão vendo, eu gosto, né? Os métodos de validação de identidade começaram a surgir aqui no Brasil em 1907, tá? Quando foi emitida o primeiro RG, né? Emitida a primeira cédula de identidade. Ela foi emitida para esse cara aí que está na foto, se chama Edgar Costa, que ele foi o primeiro chefe do Serviço de Identificação Civil no Brasil, que naquela época começou a elaborar o primeiro registro, né, de identidade, e ele foi o primeiro portador de RG aqui no Brasil. E como a gente sabe, naquela época, talvez, isso fosse suficiente para atender as necessidades de validação de identidade na época. Eu vou lá, apresento minha identidade num local que eu quero pegar um empréstimo, um banco, né, vou lá presencialmente na frente do gerente, apresento minha identidade e eu tomo o meu empréstimo. Mas hoje em dia não é mais tão simples assim. A gente tem agora a questão da internet, né? Essa solução, infelizmente, já não atende mais, né? Por conta da distância física. Como é que eu vou fazer agora a autenticação de identidade para uma compra, para um cadastro, para uma alteração cadastral, para uma troca de senha, se eu não posso olhar diretamente para a cara do usuário e para a identidade que ele está portando? A solução está na interação. Eu tenho que interagir com esse usuário de alguma forma. Então, qual é a forma clássica de interação que a gente vê na internet de uma maneira geral? Primeira coisa, senha. Todo mundo interage de senha, através de login e senha. Eu digito meu login, eu digito minha senha. Em teoria, só eu sei a minha senha e meu login, então eu estou autenticado. Mas a gente também já sabe que isso não é suficiente. Como eu expliquei antes, a engenharia social, o mercado negro de dados estão aí para provar que a senha não é mais forte o suficiente para segurar casos de fraude, principalmente em sistemas mais sensíveis, que nem esses que a gente está abordando aqui na apresentação. Outro
possível abordagem, eu envio o documento. Eu lembro que há mais ou menos 6 anos atrás, quando eu abri a minha primeira conta em um home broker, né, online, eu falei, caraca, agora eu vou poder investir pela internet, que legal, vou abrir aqui minha conta. Eu preenchi um formulário e quando eu acabei o formulário, para minha surpresa, não estava com a minha conta feita. Eu tive que separar um calhamaço assim, de cópias, né, de scanner de diversos tipos de documentos, botar no envelope pardo e mandar para São Paulo pelo correio. Eu sou aqui do Rio, para mandar para São Paulo, para poder fazer meu registro da minha conta. Então, só depois que eles receberam, que eles olharam aquelas cópias que eu mandei pelo correio, eles autenticaram a minha identidade e permitiram a minha abertura de conta. Ou seja, é um processo que vai de identidade? Sim, mas ele quebra completamente o fluxo cadastral. Quantas pessoas, por exemplo, um site desse, um home broker ou um banco, não perdem por dia de cadastro porque eles estão pedindo um simples documento? E pior do que isso, tem vezes que a simples captura de uma imagem de documento já é o suficiente para quebrar esse fluxo, né? Você tem que exigir do seu usuário, né, do seu cliente, esse tipo de autenticação é muito custoso e a conversão de cadastros costuma cair bastante. Então, existe uma forma muito mais eficiente de você fazer isso, que é a interação através da informação. Eu vou interagir com esse usuário fazendo perguntas, dado uma informação que eu tenho sobre ele. E a gente tem uma série de dados que podem trabalhar esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem dados quase que infinitos aí disponíveis no mundo online para fazer uma validação mais segura desse tipo de pessoa do que simplesmente pedir um login e uma senha. Agora, a gente está acostumado com esse método de autenticação, né? A abordagem de informação clássica é aquele call center do cartão de crédito, que todo mundo aqui já ligou para um cartão de crédito, para um serviço de banco, para uma companhia aérea, seja por que for, para fazer qualquer serviço, você liga, o atendente tem que autenticar que ele está falando com a pessoa que realmente diz ser, né? E ele faz que tipo de pergunta? Qual a sua data de nascimento? Quais são os 4 últimos dígitos do seu CPF? Então essas são aquelas perguntas clássicas que estão ali dentro do seu CNH, por exemplo. Estão dentro do seu RG. Qual é o nome da sua mãe? Isso está tudo dentro do seu documento. São aqueles dados básicos de cadastro, né? E, então isso, obviamente, é uma coisa frágil. Se eu deixo minha carteira cair na rua e minha CNH cair na mão de um fraudador, ele passa em praticamente qualquer serviço desse de validação de identidade que vai perguntar dado básico. Porque ele tem ali todos os meus dados, ele sabe meu CPF, ele sabe meu nome completo, ele sabe todo o meu RG, ele sabe a minha filiação, o nome do meu pai, o nome da minha mãe. Isso tudo a gente tem numa CNH. E quase isso tudo a gente também tem numa RG, por exemplo. Então, é um sistema frágil. Qual é a solução para isso? A gente continua usando a autenticação de informações, mas a gente tem que trabalhar com um modelo mais forte. A gente tem que trabalhar com um modelo de dados alternativos. Os dados alternativos permitem a gente gerar perguntas como, por exemplo, qual dos domínios abaixo está ou esteve registrado em seu nome? Então, por exemplo, se a pessoa tem um website registrado no nome dela, a gente pode fazer uma pergunta sobre qual website está registrado no nome dela. Quais desses restaurantes ficam próximos à sua residência? Cara, essa pergunta é do caramba, porque o fraudador pode até saber o endereço da pessoa, não importa, ele tem que saber qual é o cotidiano de vida no entorno desse endereço. Ele tem que conhecer quais são os estabelecimentos comerciais. Eu posso perguntar qual é o shopping que está ali em volta da casa desse usuário. Qual é o nome de praça que é o correto, que está ali perto da sua casa, por exemplo. Me tem perguntas ainda, como, por exemplo, qual é a cor do carro que você vendeu semana passada no Mercado Livre. Porque se a gente consegue ter dados alternativos de comportamento, por exemplo, de compra e venda online, a gente consegue fazer um tipo de pergunta muito mais avançada, que diz respeito à atividade dele, por exemplo, de compra e venda online. Isso é um tipo de coisa que facilita muito a vida do usuário, porque isso é o seu dia a dia dele, ele sabe de cabeça essas informações, mas são quase impossíveis para um fraudador burlar. Porque são informações que fogem as informações básicas de cadastro, fogem as informações que a gente encontra dentro de uma carteira, por exemplo. E aí você me pergunta, mas, por exemplo, uma empresa que tem um compliance que exige um documento, aí você falou que o fluxo quebra. Ok, a gente vai precisar então continuar pedindo uma imagem, por exemplo, dessa identidade ou dessa CNH, mas a gente pode acelerar esse processo. Esse usuário não precisa enviar esse documento
via e-mail, esse documento via correio. Ele pode simplesmente tirar uma foto e a gente trabalha ali com OCR, né, que é o Optical Character Recognition. Então, com esse OCR, a gente consegue extrair todas as informações que estão dentro dessa identidade desse usuário e poder, por exemplo, já acelerar um processo de cadastro, né? Sobre uma pergunta aqui, a Roberta perguntou como fica a questão de busca de dados de compra e venda online, diante de nomes muito comuns, homônimos, né? Então, Roberta, existem várias soluções de contorno para isso. Eu vou dar um exemplo delas. Em geral, quando você, por exemplo, vende alguma coisa online, digamos, você fez um anúncio na OLX, você tem que botar seu número de telefone, ok? Aqui na nossa base, aqui na Big Data, a gente tem dados de muitas pessoas e muitos tipos de dados. E a gente, por exemplo, tem também com grande frequência dados de telefone. Então a gente consegue bater, por exemplo, que aquele telefone cadastrado ali no OLX para, por exemplo, o João da Silva, corresponde àquele CPF de João da Silva que tem na nossa base. A gente consegue fazer o batimento, por exemplo, pelo telefone. Se ele botou um e-mail dele lá no Mercado Livre para poder fazer uma troca de informações, né, de poder conversar com o cliente, a gente também consegue, por exemplo, fazer esse batimento ali pelo e-mail. Um outro, por exemplo, agora digamos, esses sites em geral não tem, mas digamos que tivesse a data de nascimento, mesmo que a pessoa tenha um homônimo, fica muito mais difícil a pessoa ter um homônimo nascido no mesmo dia, do mesmo mês, do mesmo ano. Então, se tiver um par de informações que ajudem a gente a complementar a questão do nome, a gente consegue fazer um batimento muito mais preciso. E, obviamente, se a gente não conseguir resolver nenhuma dessas formas, a gente ainda tem mais um mundo de informações para poder fazer pergunta ali em cima, utilizando dados alternativos que não sejam, por exemplo, comportamento de compra e venda. Consegui responder? Ok, voltando aqui, então a gente tem a questão do OCR, por exemplo, que consegue ajudar a empresa a capturar a identidade do usuário, se ela precisar por uma questão de compliance ou então de regra interna, e ainda assim acelerar o fluxo de cadastro e tornar o cadastro menos cansativo para o usuário, tá? Isso faz um aumento de conversão cadastral muito grande. Bem, pessoal, a gente agora está chegando aqui no final, na parte da conclusão, né? Já falei aqui bastante. Então, a conclusão que a gente chega é que dados são fundamentais em todo esse processo de validação de identidade. Nenhum processo moderno, nenhuma empresa que trabalha com um nível de segurança mínimo vai permitir um processo de validação tão frágil quanto uma senha ou mesmo simplesmente perguntar quais são os últimos 4 dígitos do CPF. Então, essa questão de fraude já está evoluindo muito e a gente já percebe no mercado esse movimento, essa necessidade da busca de novas formas de validação de identidade, como, por exemplo, a utilização de dados alternativos para melhorar, complementar ou até refazer completamente o processo de validação de identidade das empresas. Muito obrigado pela atenção de vocês e agora eu queria abrir o espaço aqui para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida dessa questão histórica que eu apresentei, se alguém tiver alguma dúvida sobre aqueles episódios de fraude também que eu expliquei para vocês, sobre os processos que a gente faz aqui na Big Data Corp, né, dentro do Big ID também de validação de identidade, que são muito legais, são muito interessantes de vocês conhecerem. Alguém aí ficou com alguma dúvida? Bem, tem uma pergunta aqui do Thiago. Ele falou, tem alguma forma de validar a titularidade de um determinado cartão de crédito? Thiago, existem sim métodos de possível validação de titularidade, tá? Alguns dos métodos através, por exemplo, de um próprio OCR do cartão, a gente pode, assim como no RG, extrair informações complementares ali. Então, no cartão, por exemplo, a gente já tem um nome completo desse usuário. Algumas informações a mais e a gente consegue fazer um processo de validação. Ou mesmo, se você, por exemplo, der a entrada de um cartão de crédito e a empresa apresentar um questionário desse de dados alternativos, a gente pelo menos consegue garantir que aquele CPF atrelado àquele cartão de crédito é daquela pessoa que está dando entrada para aquele cartão de crédito. Tá? A Roberta perguntou aqui, algum tipo de caso real que você possa mostrar de combinação de dados junto com o OCR? Sim, existe caso real
como eu falei, a gente tem, por exemplo, cliente nosso que já trabalha com a questão cadastral, porque eles precisam, por uma série de motivos, eles querem a foto da identidade do usuário. Para abertura, por exemplo, de conta em home broker, ou então pedido de um cartão de crédito novo, ele precisa pedir essa identidade do usuário nessa abertura de conta. Então, como ele não quer onerar esse usuário a ter que preencher um formulário muito extenso, ele tira a foto desse OCR, a gente extrai todas aquelas informações cadastrais que estão ali dentro, já adianta o preenchimento do formulário para esse usuário e a gente já gera, já na sequência, um questionário antifraude com perguntas para saber se aquela pessoa que apresentou aquela identidade é realmente aquela pessoa. E uma coisa muito legal do OCR que a gente tem aqui na Big Data Corp é que a gente também permite um batimento facial biométrico, ou seja, a gente permite que os nossos clientes enviem para a gente a foto do documento e a foto do rosto do usuário, tá? E a gente faz um batimento entre o rosto do usuário e a foto presente no documento. Se essas duas fotos não baterem, se o rosto dessas duas pessoas não estiver de acordo, a gente bloqueia esse tipo de usuário, porque a gente acredita que seja uma tentativa de fraude, tá? O Richard perguntou aqui, você falou de OCR, qualquer documento pode ser lido através desse processo? Sim, Richard, qualquer documento pode ser lido a partir desse processo. Aqui na Big Data a gente tem um processo que consegue ler praticamente todas as fotos, né, provenientes de documentos de identificação, desde que elas estejam minimamente visíveis, né? E a gente consegue, por exemplo, tirar o máximo de informação dali de dentro. É claro que CNH e RG são as mais, né, utilizadas no Brasil como identificação, então o OCR costuma ter, de uma maneira geral, um índice de acerto muito superior nelas, chegando até 100% em diversos casos, quando a gente consegue ter fotos minimamente visíveis, né? Mas agora, por exemplo, se a pessoa tem uma carteira militar, se a pessoa tem uma carteira da OAB, né, seja, por exemplo, do CREA, a gente também consegue tirar o máximo de informação dali de dentro. Se a gente encontrar um CPF, a gente vai extrair ele ali dentro também, e as informações que a gente conseguir pegar, a gente vai tirar dali de dentro. A Dani perguntou sobre as perguntas de estabelecimentos próximos ao endereço, o fraudador não poderia encontrar esses dados no Google Maps, por exemplo. Poderia, mas aí que entra a jogada das nossas perguntas aqui dentro. Primeiro, a gente não monta essas perguntas de endereço somente com a API do Google Maps, a gente utiliza diversas APIs, tá? Então tem informações, por exemplo, que o Google não vai ter ali dentro que a gente tem em outras APIs, então a gente pode confundir esse fraudador dessa forma. Segundo, mesmo que esse fraudador vá procurar no Google, obviamente ele tem um tempo de resposta máximo do questionário. Então, muito dificilmente ele vai ter tempo de pesquisar no Google o endereço dessa pessoa, ver o que tem ali em volta dela para poder voltar lá e responder esse questionário. Esse questionário já expirou, ele vai ter que gerar um novo, já não tem mais essa pergunta e vai dificultar a vida dele. E a gente já marca aquela passagem como uma passagem ruim, por exemplo, e a gente já pode até talvez tomar uma medida de bloqueio para geração de questionário naquele CPF. O Pedro que perguntou, esse OCR pode ir em um futuro próximo para algo como reconhecimento de íris de webcam? Olha, Pedro, eu espero que sim, porque como eu apresentei, as fraudes evoluíram ao longo do tempo e eu acredito que vai sim chegar um momento em que a gente vai ter validações biométricas muito mais avançadas através de reconhecimento de imagem do que a gente tem hoje. Um passo desse que a gente já está tendo, por exemplo, no lançamento desse novo iPhone, né, que a gente já tem algum histórico de tecnologia de reconhecimento facial. Até em videogame, por exemplo, o Xbox foi um dos que introduziu isso com o Kinect, mas ele já está fazendo, por exemplo, o desbloqueio agora do iPhone via reconhecimento de face. Então, por que não no futuro a gente não ter um desbloqueio de iPhone via reconhecimento de íris, ou então um processo de validação de identidade via íris através de uma webcam, por exemplo, né? Espero que sim. O Vitor Souza perguntou, saberia me dizer se existe alguma API ou modo de fazer de algum algoritmo de machine learning trabalhar dados com várias redes sociais para combater fraude? Sim, Vitor, existe, e isso é uma coisa que, por exemplo, a gente trabalha aqui dentro, tá? A gente separar aqui a sua pergunta em duas etapas, né? Você fala da API que utiliza esse machine learning e que também, por sua vez, utiliza rede social para combater fraude. Na Big Data a gente só trabalha com API, tá? Então, por exemplo, todo o nosso sistema antifraude, a gente tem, ele é baseado em API. Então, a gente tem diversas APIs que executam de processos diversos
e o cliente determina quais que ele quer utilizar ou não. Tá? Por exemplo, uma CR, geração de questionários, são algumas delas. Agora, a questão do machine learning com a questão da foto, um exemplo de coisa que pode ser aplicada, que a gente também vem trabalhando aqui dentro. Se a pessoa tira uma foto no rosto dela e ela se diz ser o portador de uma certa identidade, a gente pode, por exemplo, pesquisar diversas redes sociais e pegar as imagens de usuário que tem um nome, por exemplo, similar a esse usuário, ou então que a gente tem algum batimento com a nossa base de Big Data, a gente sabe que aquele profile é de alguma pessoa, e a gente compara essa foto com a foto, por exemplo, de perfil, que é um dado público no Facebook, com a foto de rosto dessa pessoa. E a gente pode, por exemplo, também derivar um processo antifraude assim. E o machine learning também pode entrar nesse contexto todo, por exemplo, de análise de uma blacklist, sei lá, de mercado, por exemplo. Digamos que a gente tem um algoritmo de machine learning que fica ali aprendendo como é que estão esses fraudadores, né? Como é que esses indícios de fraude estão se comportando na nossa base de Big Data, e a gente consegue, por exemplo, gerar inferências através do comportamento de uso. Então, a gente já tem atualmente no nosso sistema de fraude algoritmos que determinam, a partir do comportamento de uso desse usuário, né, do site, como é que ele está usando o site, se ele pode ser um possível fraudador ou não. Tá? A Roberta Calazans, quem são os seus clientes atuais? Eu não sei exatamente todos aqui que eu posso falar, né, até por uma questão de NDA, mas eu sei que, por exemplo, a gente tem alguns ali no site, então você pode olhar, inclusive, lá no site quais são os logos, né, que a gente tem dos clientes, e um deles que está lá, por exemplo, é a Smiles. Então, a gente tem já um histórico grande de combate à fraude com a Smiles, uma parceria grande com a Smiles nesse sentido. A gente também tem clientes grandes na área de home broker, como eu falei, a gente tem clientes grandes na área bancária, e a gente tem tido um feedback muito bom desses sistemas antifraude vindo desses clientes, e que eles têm um fluxo muito grande, uma demanda muito grande de validação de identidade, e a gente tem tido um bom feedback deles nessas validações, e está ajudando muito eles a mitigar essas fraudes e acelerar o processo de cadastro. Tá? A Mariana Rocha perguntou, o que faz o Big ID que você comentou? O Big ID faz exatamente, Mariana, obrigado aí pela pergunta, faz exatamente esse processo de validação de identidade utilizando dados alternativos. Tá? O Big ID, a gente fala que, a grosso modo, ele tem algumas etapas, e a primeira delas são as validações básicas. Então, por exemplo, se você me passa como cliente, você me passa um CPF, que aquele usuário diz ser dele, eu consigo autenticar se aquele CPF é de uma pessoa que já morreu ou não, né? Se é um CPF marcado como óbito na Receita Federal, se é um CPF, por exemplo, está com status irregular na Receita Federal ou não, eu consigo autenticar o usuário forneceu. Acho que cortou aqui, né? Vou voltar um pouco. A gente consegue verificar também se o nome que esse usuário forneceu bate com o desse usuário, tá? Se ele condiz com o nome que o usuário forneceu. Essas são as validações de entrada. Na sequência, a gente gera um questionário nos moldes daquele que eu mostrei na apresentação. A gente vai gerar perguntas a partir de dados alternativos, tá? Qual desses restaurantes é o mais próximo da sua casa? Qual desses domínios você tem registrado em seu nome? Qual dos planos de saúde abaixo você tem ou já teve? Tá? A gente consegue... Qual dessas pessoas é seu tio, por exemplo? Qual dessas pessoas abaixo é seu avô? Qual é o seu grau de parentesco, né, com alguma pessoa? A gente tem vários dados alternativos que fogem desses dados cadastrais que estão ali no CNH ou no RG. E por último, o Big ID também faz a autenticação desse questionário, se a pessoa foi aprovada ou não, e a gente devolve isso para o cliente. E a gente tem uma terceira etapa, que é exatamente esse OCR. A gente disponibiliza para os nossos clientes uma page OCR, em que pode ser enviada a identidade desse cliente, né, desse usuário. A gente extrai todas as informações que a gente consegue extrair dentro dessa identidade e devolve para o nosso cliente. E já devolve também com um questionário já gerado antifraude, se esse cliente quiser ou não. Tá? Isso fica a cargo do cliente. E tudo isso, todo esse mundo de configurações e possibilidades, a gente disponibiliza também uma plataforma online para os nossos clientes configurarem como eles querem o sistema de fraude deles. Tá? O Richard perguntou, o Samsung S8 já faz esse por íris, né? Então, exatamente, a coisa já está andando a passos largos e daqui a pouco, com certeza, a gente vai estar conseguindo ter um processo de validação de identidade seguro, por exemplo, através do webcam. Atualmente, a tecnologia precisa andar um pouco para isso,
né, exatamente pela questão da qualidade ali da webcam, mas eu acredito que no futuro bem próximo a gente vai ter novas etapas aí de validação de identidade muito mais avançadas. A Roberta perguntou alguma forma de testarmos essa sua solução por um período? Sim, Roberta. É completamente viável. Eu posso, inclusive, depois botar você em contato com um dos nossos representantes comerciais. A gente tem aqui uma cota para testes, tá? A gente faz todo o nosso serviço pay for what you use, né? Ou seja, você fecha aí uma parceria com a gente e você não tem obrigação nenhuma de pagamento mínimo, pagamento inicial, você vai pagar simplesmente por aquilo que você utilizar e, inclusive, você tem uma cota de teste para conhecer o serviço, tá? A gente tem aí um trial bem significativo para você poder testar o ACR, poder testar questionário, poder testar as validações, as nossas listas, né? Que a gente tem listas de notificações, listas de blacklist. Então, você pode testar todo o nosso processo antifraude e é bem interessante. Vou pedir, inclusive, aí depois, vou pegar aí o seu contato, eu acho que tem aqui no cadastro, para a gente poder fazer esse contato comercial com você. O Lucas perguntou, utilizando essas técnicas que foram expostas, o quanto vocês conseguem diminuir o número de tentativas de fraude para uma determinada empresa? Conseguem quantificar isso? Lucas, essa é uma pergunta que já me fizeram antes. Claro que a gente sempre depende de um feedback dos nossos clientes para a gente poder quantificar isso. Porque quando eu digo que um questionário foi reprovado, eu não posso afirmar diretamente que foi um caso de fraude. Pode ter sido algum problema, pode ter sido, por exemplo, um próprio problema de comunicação entre o cliente e o usuário, pode rolar um ruído de comunicação e ele respondeu o questionário errado. Então eu não posso fazer essa prerrogativa. Mas eu posso te dizer que a gente tem um feedback muito positivo desses clientes grandes, inclusive clientes que tinham prejuízos milionários anualmente com a questão de fraude, por exemplo, em e-commerces, e esses problemas foram mitigados assim, a níveis muito, muito baixos, tá? Eu posso, inclusive, depois levantar com alguns desses clientes para depois passar esse dado mais preciso, mas eu consigo te garantir que eles estão bem satisfeitos, inclusive eles já utilizam há muitos anos a nossa plataforma de fraude. A Yara perguntou qual é a sua perspectiva para o futuro desse produto. Olha, a perspectiva é muito boa, foi até boa a sua pergunta, porque a gente tem soluções de reconhecimento de imagem já engatilhadas, tá? A gente está com reconhecimento de imagem agora que está para sair no início do mês que vem, de reconhecimento de documento de carro. Então, o usuário pode, por exemplo, apresentar em algum momento, em algum cadastro, em alguma atividade que exija dele comprovar que o carro é dele, ele apresenta o documento do carro, a gente consegue, através do OCR, todas as informações de dentro desse documento do carro, fazer consultas aos Detrans locais e devolver coisas como, por exemplo, esse carro pertence a tal pessoa, ele está com multas ou não está com multas naquele Detran, por aí vai. Enfim, a gente consegue retornar o maior número de informações possíveis. Essa é uma coisa que está para sair aí e a gente vai fazer uma divulgação aí disso, de e-mail marketing no nosso site, quando essa solução estiver pronta. E, obviamente, para um futuro mais longe, por exemplo, novos reconhecimentos, reconhecimento de íris, por exemplo, que algumas pessoas levantaram, é uma possibilidade. Novos tipos de autenticação de usuário, por exemplo, através de rede social, como o nosso outro amigo ali também apontou, técnicas mais avançadas de inteligência artificial para detectar fraude em comportamento de uso dentro do dispositivo, tá? Então, por exemplo, a gente vai conseguir monitorar se aquela pessoa que está usando aquele computador já tentou gerar questionário para múltiplos CPFs ou não, como é que ela está interagindo com o site, se é de uma forma estranha, se parece talvez um robô, por exemplo, de uso, né? Um robô programado para interagir com o site e tentar fazer algum tipo de fraude, e a gente pode, talvez, no futuro bem próximo, estar mitigando essas fraudes com uma inteligência, né, um algoritmo de inteligência artificial mais avançado. O Vitor Souza perguntou, também me interesso pela cota de teste para conhecer o serviço. Legal, Vitor. Vou conversar aqui com o pessoal do comercial também, pedir entrar em contato com você. E por fim o Pedro perguntou Mobile Signature. Verdade, Pedro, obrigado aí por perguntar. Essa é uma coisa também que está engatilhada, que é uma coisa bem legal. A gente está preparando também aí para o futuro bem próximo alguns SDKs, tanto de iOS quanto Android. Então a gente vai permitir, por exemplo,
que esse SDK faça a autenticação daquele dispositivo mobile e a gente consegue fazer uma comparação se aquele celular que está sendo utilizado para aquele processo de cadastro, por exemplo, pertence àquela pessoa que realmente diz ser, né? Ou então se aquela atividade que aquela pessoa está fazendo ali dentro é realmente, não parece uma atividade fraudulenta. Ou se, por exemplo, aquele dispositivo mobile já foi utilizado anteriormente para outros casos de fraude, tá? A gente também vai verificar esse tipo de coisa. E, novamente, assim como a questão do OCR para documentos de carro, quando a gente tiver o lançamento desse Mobile Signature, né, desse SDK, a gente também vai fazer uma divulgação. O Richard agora perguntou, é possível atrelar essa ferramenta ao fingerprint do device? Sim, é possível, Richard. Foi isso que eu estava falando anteriormente, acho que eu não deixei claro, mas é possível que todo esse processo antifraude de OCR, de questionário, também envolva a questão do fingerprint, ou seja, um laptop de um usuário que pediu um cadastro em uma empresa que é parceira nossa e foi gerado um questionário para ele. Esse questionário pode ir com um dispositivo de fingerprint ali dentro do questionário, que vai conseguir mapear qual é o device que está utilizando esse questionário e verificar no nosso histórico se aquele device já teve comportamento fraudulento ou não, se esse device está tendo algum outro tipo de interação fraudulenta ou não, e já bloquear esse dispositivo antes mesmo da geração do questionário, tá? Antes mesmo da resposta do questionário. Acho que eu consegui atender todas as perguntas até agora, né? Alguém está com mais alguma dúvida? Ok, pessoal, acho que então eu vou encerrar por aqui. Obrigado aí pela participação de vocês, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Podem procurar qualquer contato nosso do comercial para poder fazer essa interação aí, poder pedir essa conta de teste, poder falar com a gente, né, sobre isso. Só um segundinho aqui, deixa eu até pegar o e-mail que a gente tem aqui. Vocês podem, se quiser, enviar um e-mail para... Pode, inclusive, faz o seguinte, pode enviar um e-mail diretamente para mim, vou disponibilizar o meu e-mail aqui abaixo e eu vou fazer o encaminhamento das pessoas, né, que tiverem interesse aí na questão do teste da plataforma para o nosso pessoal do comercial. Ah, sim, o pessoal que me lembrou que tem um slide a mais aqui para mais informações. Ok. Então, isso que eu falei, nosso site aí para mais informações, está com presença online em todas as redes, né, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. Mas vou deixar aqui o meu e-mail se vocês quiserem tirar mais dúvidas comigo. Deixa eu escrever aqui direitinho. Se quiser tirar mais dúvida comigo de como funciona a plataforma, quero fazer um teste online, fiquei com uma dúvida na apresentação, mas não tive tempo de perguntar, não quis perguntar lá no chat, pode perguntar para mim por e-mail, fica à vontade para entrar em contato, tá bom, pessoal? Muito obrigado de novo pela presença de todo mundo, um abraço e até a próxima.